Olá, eu sou a professora Carisa e vamos iniciar agora a disciplina de desenho técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, Campus Mossoró. Vamos iniciar agora a aula 4 da disciplina de desenho técnico, noções de geometria plana, entes primitivos, ângulos e figuras planas. Na aula de hoje, a gente vai ver uma introdução, aos entes geométricos primitivos, ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, lugar geométrico, arco e círculo, circunferência, posições entre circunferências, posições relativas entre uma reta e uma circunferência, concordância entre retas e arcos e figuras semelhantes e equivalentes. São noções de geometria plana que são fundamentais para o entendimento do desenho técnico. A finalidade principal do desenho técnico é a representação precisa, no plano, das formas do mundo real, tridimensional, de modo a possibilitar a reconstituição espacial das mesmas num plano computacional ou em prancheta no papel, ok? Para estudar desenho técnico, é fundamental saber construir as principais figuras geométricas. Essa tarefa requer muita dedicação para se tornar um profissional na área do desenho. Vamos começar pelos entes geométricos primitivos, certo? O ponto geométrico, a reta e o plano. O ponto geométrico não tem dimensão. A representação é pelas letras maiúsculas do alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. Aqui ao lado temos a representação de um ponto P dado. A reta só tem uma dimensão, que é um comprimento infinito. Por que infinito? Porque ela é formada por infinitos pontos que seguem em ambos os sentidos. Nesse caso aqui, ela só apresenta a direção e tanto faz o sentido ser aqui para cima ou aqui para baixo, ela segue infinita para ambos os sentidos, ok? A representação são com as letras minúsculas do alfabeto, que é a R, S, T, assim por diante. O plano tem duas dimensões, comprimento e largura, não possui altura ou espessura. A representação é pelas letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e assim por diante, ok? Aqui temos também mais entes primitivos, que são a semirreta e o segmento de reta, que são derivados das retas. Mas como assim? Aqui tem a reta, AB, com essa simbologia aqui, A, B e o tracinho em cima. Ela não tem princípio nem tem fim, como eu já falei no slide anterior, é infinita. Aqui temos a semirreta AB, que só tem princípio, mas não tem fim. O princípio é na letra A, ok? E a B segue em sentido infinito, em direção infinito. E temos segmentos de reta. A, B tem princípio e tem fim. Somente no segmento de reta podemos ter medidas, dimensões exatas, precisas, que podem ser utilizadas, transportadas para um projeto, para um desenho técnico. Precisamos conhecer também as principais proposições, dos entes geométricos primitivos. São conhecidas como proposições primitivas ou axiomas. Numa reta existem infinitos pontos, a gente já falou sobre isso. Dois pontos distintos determinam a reta B, também já tínhamos falado sobre isso no slide anterior. Num plano existem infinitos pontos, ele também tem a condição infinita. E três pontos não alinhados já determinam um plano. Então, quando a gente conhece a teoria, o conceito dos entes geométricos primitivos, precisamos também ter noção desses axiomas. Então, esses axiomas, eles traduzem nada mais, nada menos que a natureza, o conceito dos entes primitivos, ok? A classificação das retas, Duas retas distintas não podem ter dois pontos em comum, elas não se encontram, ou se encontram num só ponto. Duas retas são coincidentes quando possuem todos os pontos em comuns. Duas retas são concorrentes ou secantes quando possuem um único ponto em comum. Duas retas são paralelas quando não possuem ponto comum. Duas retas concorrentes são perpendiculares quando elas formam entre si um ângulo reto de 90 graus. Vamos ver aqui as figuras no slide posterior. Está aqui um quadro
Com a classificação das retas, as concorrentes, olha, com um ponto central aqui comum, as oblíquas são concorrentes e não formam um ângulo reto, né, diferente de 90 graus, as paralelas são coplanares e não tem nenhum ponto em comum, as coincidentes, que todos os pontos são comuns, né, que é um em cima da outra, transversais, quando cortam duas retas paralelas, a retinha vermelha transversal, perpendicular, a vermelhinha perpendicular à azul, porque está formando um ângulo reto de 90 graus, e as ortogonais, quando não tem pontos em comum, mas suas projeções formam um ângulo reto, tá bom? Que a gente vai ser possível ver o tipo ortogonal quando estiver vendo a parte de perspectiva isométrica, de vista, né, do desenho técnico propriamente dito, quando a gente estiver no assunto da geometria descritiva. Ainda sobre entes geométricos primitivos, né? Tem alguns conceitos aqui que vocês precisam conhecer. O segmento de reta, que a gente viu naquele slide anterior, né? É a parte de uma reta compreendida entre dois pontos distintos. Os segmentos colineares são dois segmentos da mesma reta. A reta suporte é aquela que contém um segmento de reta. Os segmentos congruentes têm suas medidas iguais. Ponto médio de um segmento de reta é o ponto desse segmento que eu divido em dois segmentos congruentes. Mediatriz de um segmento é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio dele. Linha poligonal quebrada é uma linha formada de vários segmentos de direções diferentes, tais que a extremidade de cada um é a origem do seguinte. Linha poligonal fechada, quando a extremidade do último segmento é a origem do primeiro. Esses aqui são alguns conceitos, algumas definições que a gente mais utiliza no desenho técnico, mas ao longo da disciplina a gente vai vendo outros também. Tudo bem? Os ângulos. O ângulo é a figura formada por duas semirretas que têm a origem comum. As duas semirretas que formam o ângulo são os lados, a origem comum é o vértice. Observe esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o lado AC, AB, né? Então, essas duas semirretas, elas formam entre si esse ângulo aqui central, tá bom? Mas a gente representa dessa forma: B, ângulo A, C. B, ângulo AC, ok? Dois ou mais ângulos são congruentes quando possuem medidas iguais. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando não tem pontos internos comuns. Então, observa que essa classificação aqui embaixo, segunda posição, ok? Os congruentes são esses aqui, ó. Eles têm medidas iguais, ó. Esse lado é totalmente igual ao outro, ok? Esse ângulo da direita é totalmente igual ao da esquerda. Os ângulos adjacentes têm esse lado em comum, tanto para o ângulo alfa e o beta, esse lado é o mesmo ângulo, ok? E nos ângulos consecutivos, é quando eles possuem o mesmo vértice e tem um lado em comum. Então, a gente tem aqui, ó, nos consecutivos, esse exemplo aqui embaixo, o vértice aqui na origem, ó, e temos três ângulos, né? Aqui, ó, os três ângulos com o mesmo lado, tá certo? Vamos ver mais sobre ângulos. Dois ângulos são opostos pelo vértice, quando os lados de um são o prolongamento dos lados do outro, como o caso dos ângulos congruentes que vimos no slide anterior. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice desse ângulo e que eu divido em dois ângulos adjacentes e congruentes. Temos aqui o ângulo reto, que é igual a 90 graus, o ângulo agudo, que é maior do que 0 grau e menor do que 90, o obtuso, que é maior do que 90 e menor do que 180, o raso, que é 180 graus, e o de giro, que é 360 graus. Olhando aqui na figura ao lado, a gente tem o reto, o agudo, o obtuso, e o de giro, que é também conhecido como meia volta, ok? Aí a gente vê também os opostos pelo vértice, ok? Os consecutivos e os adjacentes. Os ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Os suplementares, a soma dá 180. E os replementares, a soma dá 360 graus. Também é outra classificação de ângulos. Olhando aqui mais detalhado, as informações do slide anterior, ok? Ângulo agudo, reto, obtuso, raso, giro, consecutivos e adjacentes, né? Complemento aqui de 90 graus, que é o que considera a soma 90, suplemento a soma 180 e replemento 360.
Aqui, mais estudos de ângulo também, agora relacionados à circunferência, né? Em relação à posição na circunferência, temos ângulo central da circunferência, ângulo inscrito na circunferência, ângulo de um segmento na circunferência, o excêntrico interior, excêntrico exterior, a circunferência, ok? Vamos ver agora sobre polígonos, né? Um importante elemento da geometria plana que vocês precisam conhecer logo no início da disciplina. O polígono, ele é a união da linha poligonal fechada e seu interior. Os elementos do polígono são os lados, representados por letras minúsculas, A, B, C, os vértices por letras maiúsculas, A, B, C, perímetro por P maiúsculo, ângulo interno, pode ser o A acentuado, ou pode ser a letra grega, o ângulo externo, que é o ângulo adjacente suplementado em cada um dos ângulos internos, e a diagonal, que é o segmento com extremidades em dois vértices não consecutivos. Então, a gente tem aqui, olhando a figurinha ao lado, vértice, a diagonal, o ângulo interno aqui dentro e o ângulo externo aqui fora, tá bom? O externo, ele é suplementar, tá bom? Como o interno também. O polígono regular é o polígono convexo que tem todos os lados e ângulos externos congruentes. Se tem lados congruentes, é denominado equilátero, como o hexágono não regular. Se tem ângulos congruentes, é denominado equiângulo, como, por exemplo, o retângulo. Ok? Polígonos tem essa classificação aqui simples e complexos. Os complexos têm linhas, têm lados que se cruzam entre si. Mais polígonos agora, né? Os mais usados, 3 lados, 4 lados, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados, são triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos e decágonos. Aqui temos regulares com lados iguais e aqui temos irregulares, né? Que tem lados desiguais. Mais tipos aqui, ó, de 11 a 20, ondecágono, dodecágono, tridecágono, aqui é a parte da nomenclatura, ok? Tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono, eneadecágono e icoságono. Vamos ver agora os triângulos. Os tipos de triângulos se classificam quanto aos lados e quanto aos ângulos. Primeiro, quanto aos lados. Quando ele tem 3 lados iguais, ele é considerado um equilátero. Quando tem 2 lados iguais, um isósceles. E 3 lados desiguais, um escaleno. Quanto aos ângulos, ele pode ser um actângulo, com 3 ângulos agudos. Ele pode ser um obtusângulo, um ângulo obtuso, ou um retângulo, como esse caso aqui de baixo, um ângulo reto. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto são os catetos, né? Esse maior aqui é a hipotenusa, esses dois aqui no ângulo reto, os catetos. Os quadriláteros agora dividem-se em 3 grupos. Os trapezoides, que não têm lados paralelos, como é esse caso. Os trapézios, que têm somente 2 lados paralelos, como é esse caso. Existe o isósceles, lados não paralelos iguais. E o trapézio retângulo, um dos lados não paralelo é perpendicular às bases, como é o caso desse aqui do lado, é um trapézio retângulo. Existe também o paralelogramo, né, que tem lados paralelos 2 a 2. Pode ser o losango ou rombo, que é o caso desse aqui, pode ser um retângulo e pode ser o quadrado, que também são paralelogramos. As propriedades do paralelogramo são: os lados opostos de um paralelogramo são iguais. Os ângulos opostos do paralelogramo são iguais também. E as diagonais dele dividem-se em partes iguais. O lugar geométrico, ele é o conjunto de pontos que gozam de uma mesma propriedade, que ele é exclusiva. É muito importante o estudo do lugar geométrico para a definição das figuras planas, na geometria, na trigonometria, ok? Então, quando você conhece as figuras planas, as suas propriedades, os seus elementos constituintes, você também tem que conhecer, primeiramente, o lugar geométrico de cada uma delas. Vamos ver aqui alguns exemplos. A circunferência, por exemplo, ela é o lugar geométrico
dos pontos situados a uma distância R de um ponto dado. Você tem um ponto dado aqui, O, que é a origem, e você tem um raio. Quando você circula o mesmo raio ao redor da origem, você tem inscrita a circunferência. A mediatriz de um segmento AB, está aqui o segmento AB, ó, AB, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes dos pontos A e B. Então, o meio, há uma condição fundamental para determinar o lugar geométrico central do segmento AB, é a mediatriz. Duas retas paralelas à reta dada é o lugar geométrico dos pontos situados a uma distância dada, de uma reta dada. Então, quando a gente tem aqui, ó, uma reta, e você tem a mesma distância, uma paralela à direita, uma paralela à esquerda, então você também define o lugar geométrico dessas retas paralelas. Por fim, temos o exemplo da bissetriz, né, que é o lugar geométrico equidistante dos lados de um ângulo dado. Então, quando você tem dois lados de um ângulo, você vai puxar, através da conjunção geométrica, o lugar central do ângulo, você tem a bissetriz. Agora vamos ver as entidades. Arco e círculo, logo a seguir circunferência. O arco, a interseção da circunferência com um ângulo qualquer central, é denominada arco de circunferência. Então, aqui a gente tem, ó, uma circunferência, aqui. Aí a gente tem o diâmetro, que é a maior medida interna dela. O raio, que é a metade do diâmetro, a metade dessa maior medida. A gente tem aqui um arco qualquer, colocado na circunferência, né? E a gente tem a união do seu ponto inicial, do seu ponto final, conhecido como corda. A mediatriz da corda até o arco é a flecha. Então, nos estudos de circunferência, são importantes você conhecer as seguintes entidades: o diâmetro, o raio, o arco e a corda e a flecha do arco dado, ok? A medida do arco é a medida do ângulo central correspondente. Pode ser traçada a partir do ângulo e do raio. Então, a gente tem aqui, ó, esse arco com os pontos delimitados pelos pontos A e B. E a gente tem a medida dele, ó, tá certo? E E a F, que no caso é a corda. A medida dele é dada pela corda, ok? O círculo é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio. Isto é a reunião da circunferência com seu interior. Todos os pontos colocados num plano, aqui, tá certo? Qualquer compreende o círculo. Então, o círculo é a parte interna da circunferência. Quando você tem um centro aqui, um raio que delimita a circunferência, toda a parte interna da circunferência, de forma plana, é o círculo. A circunferência, o que é, né? Vamos olhar ela mais detalhadamente agora. É o lugar geométrico de pontos de um plano, equidistantes de um ponto dado do mesmo plano, denominado centro. Circunferência de centro O e raio R é um conjunto de todos os pontos do plano cujas distâncias de O são iguais a R. O raio é a distância constante de qualquer ponto da circunferência ao centro. A corda é qualquer segmento que tem as extremidades em dois pontos de uma circunferência. O diâmetro, qualquer corda que passa pelo centro de circunferência, como a gente viu no slide anterior. Agora a gente vai ver a posição entre as circunferências, né? Dois conceitos importantes, que é o de tangentes e secantes. Duas circunferências são tangentes entre si quando tem apenas um ponto em comum, chamado ponto de tangência. Os dois centros, como vocês veem aqui na figurinha ao lado da circunferência azul e da vermelha, assim como o ponto de tangência T, eles são alinhados. Eles pertencem à mesma reta, ou seja, são colineares. As circunferências secantes, elas têm dois pontos em comum, como também as retas secantes, ok? Aqui o exemplo aqui embaixo. Aí existem também circunferências interiores a outras, circunferências concêntricas que têm o mesmo centro e exteriores, ok? As posições relativas entre uma reta e uma circunferência, né? Também igualmente ao exemplo anterior, com a circunferência, também tem reta secante, né? Quando ela
tem 2 pontos, né, de contato, de cruzamento com a circunferência, tem reta tangente, que é apenas um ponto, e a reta exterior, quando não cruza nenhum ponto com a circunferência dada. Temos também o conceito de concordância, né, que é aplicado entre retas e arcos, ou entre arcos também. O que é concordância? Concordar duas linhas de mesma ou diferente espécie é reuni-las, de forma que nos pontos de contato se possa passar de uma para a outra sem reversão ou ângulo. Não pode haver inflexões ou fraturas, pois uma reta e um arco de circunferência poderão ligar-se, sem que se possa concluir que estejam concordadas, né? Então, por exemplo, onde a gente encontra concordâncias? Em retas combinadas com arco de circunferência, como é o caso aqui desse exemplo, ó, a reta combinada com um arco, elas têm, né, um ponto em comum, e entre arcos de circunferência combinados entre si, com centros, raios e ponto diverso, como está aqui nesse slide. Aqui, ó, é uma concordância entre arcos, ok? Tem o arco 1, o arco 2. Você tem que ligar as origens, como fazer uma reta que liga a origem de um arco à origem do outro arco, para poder, no cruzamento deles, tá certo? Com essa reta é onde vai haver a concordância. Aonde um arco encostar na reta, vai sair o outro arco. Onde tiver o término de um arco, vai iniciar a origem do outro. Nessa reta em comum. Os pontos de concordância, né? Nesse caso, é o ponto de contato das duas ou mais linhas de concordância, o centro de concordância, cada um dos centros dos arcos concordantes, e existem algumas regras também, né? Diz que um arco e uma reta estão em concordância no ponto quando a reta é tangente ao arco desse ponto. No caso, essa reta de tangente, né? Que está no exemplo anterior. Na concordância da reta com o arco da circunferência, o ponto de concordância e o centro do arco estão na mesma perpendicular. E dois arcos de circunferência estão em concordância num ponto qualquer, quando eles admitem nesse ponto uma tangente em comum, que é esse ponto aqui, ó, o ponto de concordância. Nesta hipótese, os centros dos dois arcos e o ponto de concordância, que é de tangência, estão na mesma reta. Ou melhor, os dois centros estão em linha reta. Agora, para terminar a aula, vamos ver as figuras semelhantes e equivalentes, né? Figuras semelhantes. Dois polígonos são semelhantes quando existe uma correspondência entre seus vértices que determina ângulos correspondentes congruentes, lados correspondentes proporcionais, lados homólogos, tá certo? A razão de semelhança é definida por um índice, o K. E as figuras equivalentes, duas figuras planas são equivalentes quando apresentam uma mesma área independente de suas formas. Então, aqui, ó, esse mesmo polígono aqui, ABC, ele é equivalente ao A linha, B', C', né? Que tem as mesmas proporções, só tem tamanhos diferentes, mas segue as mesmas proporções. Já essas aqui, né, são semelhantes porque tem ângulos, né, e lados semelhantes. Mas existe também um fator, porque não são iguais, né? É a semelhança com um fator K dado. Agora, para encerrar, vamos ver algumas figuras planas principais, né? Com as suas áreas, com o cálculo de suas áreas, uma relação trigonométrica, né? Então, a gente tem aqui no retângulo a área igual a base vezes a altura, o quadrado também a base vezes a altura, mas como são iguais, as bases, os lados são iguais, a gente pode reduzir a ao quadrado. O paralelogramo, também base vezes a altura. O losango, você pega a diagonal maior, multiplica pela diagonal menor, divide por 2. No triângulo isósceles, você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. E no trapézio, você pega a base maior, soma mais a base menor, multiplica a soma pela altura e divide por 2. Por fim, espero que tenham gostado, ok? Vamos fazer vários exercícios ligados a esse conteúdo. Obrigada, até a próxima videoaula. Por fim, obrigada, até a próxima videoaula.